A todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez o convite para estar aqui, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para o seu povo, para os seus filhos. E eu convido já os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1, até o verso de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, empregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor Deus bendito e santo, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de ouvirmos a Tua palavra mais uma vez nesta noite, de podermos, Senhor, sermos edificados pela Tua verdade e pelo Teu poder. Ó Santo Espírito, conduz toda essa exposição para a honra e glória do Teu santo nome e edificação dos Teus filhos aqui presentes. É em nome de Jesus que te oramos, te agradecendo por tudo desde já, para todo sempre. Amém, amém, amém. Voltem para o Mississippi, voltem para o Alabama, voltem para a Carolina do Sul, voltem para a Geórgia, voltem para a Louisiana, voltem para as ruas sujas dos guetos das nossas cidades do norte, sabendo que de alguma maneira esta situação pode e será mudada. Não se deixem cair no vale do desespero. Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho que esta nação um dia se levantará e enxergará que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os descendentes, filhos dos escravos, sentarão com os descendentes, filhos dos donos de escravos, juntos em uma mesma mesa de fraternidade. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Esse início dessa fala foi dita no dia 28 de agosto de 1968, por um pastor norte-americano, negro, natural da Geórgia, que subiu os degraus do Lincoln Memorial e discursou acerca de seu sonho para milhares de pessoas que estavam ali presentes e mais para um outro tanto que assistia àquela transmissão. Esse homem ficou conhecido na história como Martin Luther King. E esse homem disse ter um sonho de liberdade, de igualdade e de justiça. O seu discurso ecoa através dos anos, como um dos mais incisivos gritos da igualdade racial. E o que isso tem a ver então com o texto que nós acabamos de proclamar? Ora, há mais de 2000 anos atrás, Deus levantou homens também e os revestiu de coragem, ousadia e fé para proclamar a mais estrita verdade. A mais poderosa revelação dada à humanidade se chama Evangelho.
por essa palavra que confronta, por essa palavra que humilha os homens, por essa palavra que liberta, que cura e que salva. Esses homens que foram levantados por Deus foram perseguidos, foram torturados, foram chicoteados, foram presos e muitos deles assassinados de maneiras cruéis. Eles foram crucificados, eles foram decapitados, eles foram queimados, eles foram partidos ao meio. Por meio da palavra, a Bíblia nos diz que todas as coisas foram criadas e sem ela nada do que foi feito se fez. Essa palavra milenar, meus irmãos, continua sendo propagada da mesma forma que antes. Ela não pode ser calada, ela não pode ser encarcerada, ela não pode ser feita refém. Por meio da pregação da palavra, Deus tem chamado o seu povo de volta para si. O apóstolo João nos diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Sendo assim, meus irmãos, no texto que nós lemos, podemos nitidamente observar a ênfase do apóstolo Paulo, o enfoque e a relevância e o porquê da sua preocupação para com o jovem Timóteo acerca dessa tão grande ordenança: prega a palavra. O tema do sermão dessa noite é a fé que nos foi comunicada por meio da pregação. E o primeiro ponto que nós trataremos no decorrer desse texto que foi lido é acerca da importância da palavra de Deus. Então deixe sua Bíblia aberta e me acompanhe na exposição dos dois primeiros versos, versos de número 1 e 2, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Timóteo, meus queridos irmãos, era discípulo de Paulo e, por sua vez, discípulo de Cristo, jovem e futuro pastor da igreja de Éfeso. Nesta segunda carta pastoral, o apóstolo Paulo o instrui quanto à vida ministerial e principalmente acerca da suma importância que há no pregar a palavra, no ministério da proclamação da verdade de Deus, no anúncio da salvação. E vejam, ele dá ênfase no prega a palavra. Ao escrever aos Efésios, Paulo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. Tanto o objeto da salvação, quanto o meio pelo qual ela se dá, a fé, são dons de Deus, é graça recebida. Esse dom precioso que Deus nos dá, ele vem por meio da pregação da palavra. Paulo vai afirmar isso em Romanos capítulo 10 e verso 17. Ele diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Logo, meus queridos irmãos, a palavra é o conteúdo da pregação, e o conteúdo da pregação é a palavra de Deus. Por isso a ordem expressa do apóstolo, por intermédio ao seu filho em Cristo: prega a palavra. E a pergunta que nós fazemos então é: que palavra é essa que Paulo tanto enfatiza para o seu discípulo amado que ele deve pregar? Que palavra é essa que Paulo diz que ele tem que ser incisivo, que tem que corrigir, que tem que redarguir, que tem que intimidar muitas vezes? Bem, a palavra é Cristo, Ele é a palavra. Na carta aos Romanos, retoricamente, Paulo nos indaga. Ele diz: como crerão se não há quem pregue? Em outras palavras, ele está dizendo: como crerão em Cristo se não tem quem o anuncie? Logo, meus queridos, Cristo é a palavra e a palavra é Cristo. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele nos diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ora, o autor nos revela que Deus outrora nos falou de muitas vezes, ou seja, se revelou ao seu povo de maneira fragmentada e ao longo dos séculos. Todavia, nestes últimos dias, o Senhor inaugurou o período final destes tempos, falando agora por meio do Filho, ou seja, a revelação final. Ele traz agora, no grande momento, na plenitude do tempo, na pessoa do seu Filho. Logo, a revelação de Deus para nós, nesses últimos dias, cessou quando Jesus Cristo encarnou, viveu, morreu e ressuscitou entre nós. Cristo é o ápice da revelação de Deus para nós. Como diz Paulo, essa é a palavra da fé que pregamos. E sendo assim, meus irmãos, nós podemos afirmar então que é muita arrogância da nossa parte ao dizer que aquele que proclama a palavra de Deus pode criar essa palavra. Aquele que proclama a palavra de Deus pode criar um sermão. Aquele que proclama a palavra de Deus pode desenvolver a mensagem. Isso é arrogância. Porque o pregador não cria o sermão, ele não cria a mensagem, ele simplesmente proclama a mensagem que lhe foi revelada pela palavra de Deus. Nós podemos dizer que ele organiza, ele sistematiza, ele a torna mais clara para o povo de Deus, para os pecadores ouvirem. Mas ele não pode criar ou acrescentar nada mais além da palavra. Sendo assim, o pregador está incumbido de levar, ou seja, anunciar a mensagem de Deus aos homens. Porque quando ele anuncia por meio da pregação, quando ele proclama a palavra de Deus aos homens, é o próprio Deus a falar aos nossos corações. Todavia, quando ele inventa, desenvolve, acrescenta, diminui, retira, não é Deus a falar, mas o homem a falar. O puritano Thomas Boston diz que na pregação, a voz que ouvimos ecoar na terra é a voz que é proclamada nos céus. A proclamação ou pregação genuína tem que ser vívida, irmãos, oportuna e não obsoleta. Não pode ser uma mensagem obsoleta, é uma mensagem atual. A palavra de Deus é ontem, hoje, será sempre e eternamente a verdade. Nós estamos proclamando, anunciando as boas novas de Deus. E aqui nós temos outro questionamento. Mas como essa proclamação deve ser realizada? E aí o apóstolo Paulo vai nos indicar. Ele vai dizer a Timóteo. Ele vai dar 4 imperativos aqui para ele. Ele vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Em outras palavras, ele está dizendo: proclame a palavra, meu filho. Esteja preparado a tempo ou fora de tempo. Se for preciso reprovar, reprove os homens. Reprove-os por causa do seu pecado. Repreenda se acharem o pecado uma coisa comum. Admoeste para aqueles que vivem em pecado. Mas faça isso com toda longanimidade e sempre com base na doutrina. Com isso, meus irmãos, o autor enfatiza 3 pontos. Em primeiro lugar, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Seja bem recebido ou não, tenha oportunidade ou não, seja procurado ou não, nós sempre temos que estar preparado para anunciar o Evangelho, para anunciar a boa nova de Deus. O cristão deve aproveitar todas as oportunidades para se falar acerca de Cristo, para anunciar a verdade de Deus, pois virão tempos maus, muito maus.
Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz para ele reprovar, convencer e repreender. O pecado deve pesar na consciência do pecador. É necessário que isso aconteça para que ele se arrependa. No processo de reprovar ou de convencer o pecador, este deve ser repreendido severamente. Não se deve reduzir a gravidade do seu pecado. Aquele que anuncia as boas novas não pode ser conivente com o erro, não pode ser conivente com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é contrário à palavra de Deus, com aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, com aquilo que nega a soberania de Deus, com aquilo que blasfema contra o poder de Deus. Por isso, quando ele se depara com essas coisas, ele deve estar pronto para reprovar. E ele reprova não por suas percepções pessoais, mas por meio da palavra de Deus. Ele deve também estar pronto para convencer. Não por sua eloquência, não por sua oratória, mas convencer com base na verdade. E por último, ele deve estar apto a repreender. Mais uma vez, ele não pode ser conivente com o erro, não pode achar o pecado uma coisa normal e procurar conviver com isso. Em terceiro e último lugar, ele diz: admoeste. Em que sentido? As demandas do amor devem ser plenamente satisfeitas. Com mãos dadas, com repreensão pertinente, deve haver uma admoestação paterna, terna. Não repreenda por repreender, antes exortem-se uns aos outros, como pai a filhos moços, como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. E aqui é interessante, porque o autor, modificando cada um dos três imperativos, podemos encontrar essa bela frase: com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, que significa com paciência suprema e com esmerada atividade pedagógica. Ou seja, admoestar, sendo manso com todos, mostrando qualificação para ensinar. A longanimidade é uma virtude tanto distintamente cristã, quanto um atributo divino, meus irmãos. Longanimidade, que significa ser tardio em irar-se, amável e paciente com as pessoas que têm errado, e disposição para ensinar. Tudo isso junto na admoestação. Nenhum está completo sem a outra. Se você observar no modo de Paulo admoestar os crentes por onde passava, você vai ver esses dois pontos se unindo e se integrando. Observe a maneira como Paulo trata o problema lá de Corinto, acerca do reprove, repreenda e admoeste. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5, verso 1 ao verso 8. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao verso 8. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo trata de um problema terrível que acontecia naquela igreja. Um problema horrível, como ele mesmo classifica, imoralidade e imoralidade tal. O filho estava possuindo a mulher do próprio pai. Havia um triângulo amoroso entre aquela família. E o que era pior, a igreja sabia e não dizia nada, achava normal. E Paulo aplica exatamente este princípio ao qual ele aconselha o seu filho na fé, Timóteo: reprove, convença e repreenda, admoeste com amor. E assim ele o faz, e nós temos aqui em 1 Coríntios 5 um excepcional exemplo de ser colocado esse princípio, essa ordenança em prática. Outro grande exemplo que nós temos em que isso é colocado em prática, esse é mais antigo, nós vamos encontrar lá em 2 Samuel capítulo 12, do verso 1 ao verso 15, quando o profeta Natã chega diante de Davi para falar acerca do seu pecado. Portanto, irmãos, temos que ser diligentes quanto à palavra de Deus. A palavra de Deus é importante. O dom da fé que Deus nos concede, que Deus nos dá graciosamente, ele vem por meio da pregação da palavra, da fiel exposição das Escrituras, da verdade de Deus proclamada, de Cristo Jesus. Temos que ser diligentes, reprovando quando necessário, repreendendo, convencendo e admoestando uns aos outros. Em segundo lugar, a importância de se guardar a palavra de Deus. Veja o verso 3 e o verso 4. Paulo vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, em qualquer período da história, haverá épocas durante as quais os homens se negarão a ouvir a sã doutrina. À medida que a história avança rumo à consumação, esta situação só se torna pior. Quando Paulo diz que os homens não suportarão, não tolerarão a verdade, essa é uma grande realidade. Veja o que acontece com Adão e Eva em Gênesis. Após terem pecado, a Bíblia diz que o Senhor vem na viração do dia e chama por Adão. E o que eles fazem? Se escondem. Nós temos ali Deus falando ao homem, e o homem correndo da presença de Deus, fugindo, não suportando, se escondendo. O que dizer de Noé, Abraão e Moisés, chamados de loucos? O que dizer dos profetas no Antigo Testamento, que foram perseguidos, humilhados, mortos, chamados de mentirosos? O que falar então dos apóstolos de Cristo Jesus? Paulo vai dizer em sua carta aos Coríntios que o Evangelho é loucura aos que não creem. Eles não suportam a verdade. Você quer ver uma prova disso viva? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Vamos para o verso 18.
Verso 18: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Sabe o que é interessante? É porque esse mesmo povo que saiu do Egito vai agir com incredulidade mais à frente. Vai agir com incredulidade. Eles estão ouvindo a voz de Deus, mas preferem não ouvir a voz de Deus, e agem mais na frente com incredulidade. Não creram. E por isso, como diz, não entraram no descanso de Deus. Agora vá para o Salmo de número 95. Veja o que Davi fala desse povo que não quis ouvir a voz de Deus, que pediu para que Deus falasse apenas com Moisés. Salmo de número 95, da parte B do verso 7 em diante.